sexto ano. Eu sou a professora Eunice, professora de História de vocês. Eu espero que vocês tenham tido uma semana abençoada. E hoje, essa semana, a gente vai iniciar um novo conteúdo. Então, procure um local que você possa se concentrar, pegue seu material, pegue seu livro de história e já coloque no conteúdo da nossa aulinha. Nós vamos trabalhar povos e cultura nas terras banhadas pelo Mediterrâneo. E o que foi que a gente trabalhou na aula passada? Só para a gente recapitular o que foi trabalhado. Na aula anterior, nas aulas anteriores, a gente trabalhou duas grandes civilizações. Primeiramente, a gente trabalhou sobre a Grécia Antiga, sobre a cultura, sobre a política, a economia, sobre esse mundo grego e a maneira que essa civilização influenciou as culturas posteriores. Depois, nós trabalhamos sobre Roma, sobre essa grande civilização, essa potência política e econômica. Nós falamos também sobre a sua política, a sua economia, a sociedade. E na aula anterior, a gente trabalhou sobre a cultura romana e de que forma essa cultura romana ela se espalhou para os outros territórios e que legados a gente adquiriu nos dias atuais. E hoje a gente vai dar continuidade, aqui é uma continuação daqueles temas abordados nas aulas anteriores, tá ok? Primeiramente, vamos ver que habilidade será trabalhada hoje. Hoje nós vamos identificar e analisar diferentes formas de contato. Então, aqui a gente vai trabalhar diferentes povos e o contato que esses povos tiveram e a partir desse contato, de que forma vai se desenvolver a cultura, a política, a economia através do contato desses povos. Adaptação ou exclusão entre populações de diferentes tempos e espaços. Então, a partir do contato desses povos, a gente vai ver como a ação desses povos vai influenciar para o desenvolvimento da economia, da política, da religião e da sociedade como um todo. Então, vamos para a nossa aulinha de hoje. Na aula passada, a gente viu sobre o Império Romano, sobre a cultura. Então, dando continuidade ainda dentro desse tema, a gente vai abordar a desagregação do Império Romano. Que fatores influenciaram essa queda desse império? Isso a gente trabalhou na aula retrasada, quando a gente trabalhou a política, a economia e a sociedade. Então, a desagregação é o termo que os historiadores utilizam para falar da queda desse império que aconteceu em 476 depois de Cristo, quando o último imperador romano, Rômulo Augusto, foi destituído por Odoacro, rei do povo germânico Herúculo. Então, esse imperador ele vai ser substituído por um imperador germânico. Então aqui você já observa que já vão ser outros povos que vão estar dominando esse cenário político dentro do território romano. Então aqui essa imagem que vocês estão vendo aqui na TV, no slide, mostra um pouco dessa queda desse império. É uma pintura que retrata a queda desse império romano. Eu achei interessante trazer para vocês. Que fatores influenciaram essa queda desse império? Gente, são vários fatores, como eu coloquei para vocês. Não foi somente um elemento que provocou a queda desse império, até porque é uma grande civilização. Como vocês bem sabem, já foi colocado nas aulas anteriores, eles ocuparam vários continentes. Não, eles não ocuparam só o continente europeu, eles ocuparam o continente asiático, o continente africano e o europeu. Então era uma grande civilização. Então uma série de fatores vai contribuir para que haja essa desagregação. Um dos elementos contribuidores vai ser a crise econômica que a gente colocou na aula passada, porque eles já não estavam mais desenvolvendo as guerras, já não estavam fazendo batalhas, então eles já não estavam pegando aqueles espólios de guerra e adquirindo terras a partir dessas invasões. Então logo aí já inicia esse processo de crise econômica. Crise política, por quê? Porque havia muitos conflitos internos na substituição dos governantes, então não havia uma centralização, um poder forte para esse processo administrativo. Então isso provocou uma crise política, crise escravista, devido a quê? Devido ao fato de Roma já não estar se expandindo.
Então, a maneira, como eu coloquei nas aulas anteriores, de eles adquirirem esses escravos era através de quê? Era através das guerras, e não estavam tendo mais expansões e guerras expansivas para ocupar esses territórios. Então, o que vai acontecer? Vai reduzir essa mão de obra, e com o fato de haver essa escassez, isso vai prejudicar muito a economia dentro do império, e vai ser um dos elementos que vão favorecer essa crise. E o outro ponto é a corrupção. Havia muita corrupção dentro desse império. Então, juntos, esses elementos vão favorecer para que ocorresse essa desagregação desse império. Além disso tudo que eu coloquei para vocês, um outro elemento que favoreceu, que foi um elemento assim, muito interessante, peculiar, que favoreceu esse processo de desagregação e queda posterior, vai ser as sucessivas invasões de povos chamados bárbaros, povos germânicos. Eles, quando eles invadiam, eles matavam os imperadores, eles incendiavam as cidades, eles se apropriavam daqueles bens, daquele território. Então, isso provocou um pânico naquela sociedade, e isso afetou diretamente a política daquele local, daqueles territórios. Então, aqui é uma imagem, como vocês estão vendo, de uma representação desses povos germânicos chamados bárbaros. Geralmente, esses povos eles ocupavam os limites do território de Roma, mas pouco a pouco eles vão se inserindo dentro dessa sociedade. Eles vão até conseguir conviver dentro dessa sociedade, mas eles querem não somente vivenciar aquela vida pública ou vida política ou ser um cidadão. Eles queriam ocupar o território e se apropriar daquelas terras. Então, os gregos, isso aqui eu coloquei na aula anterior, os gregos chamavam esses povos de bárbaros, esses povos germânicos de bárbaros. Por quê? Porque esses povos eles não tinham a mesma cultura que os gregos e que os romanos, ou seja, eles não tinham a mesma língua, eles não tinham os mesmos costumes, os mesmos hábitos, a maneira com que eles guerreavam, com que eles desenvolviam a sua cultura era muito diferenciada. Então, isso fez com que essas características peculiares desses povos fizeram com que os romanos chamassem esses povos germânicos de povos bárbaros, só porque eles não tinham o mesmo modo de vida, o mesmo estilo cultural daqueles povos ditos como civilização desenvolvida. Ainda sobre a desagregação, com o Império Romano em declínio, os povos bárbaros eles vão conseguir uma nova forma de organização social. Eu trouxe aqui para vocês uma imagem que mostra como é que eles formavam o seu organismo, a sua comunidade. Eles viviam em comunidades agrícolas. Dessa forma, os germânicos eles vão desenvolver uma agricultura, uma caça, uma pesca e um comércio. Isso aqui é fora dos limites do território romano, mas pouco a pouco, como eu coloquei para vocês, eles vão ocupando as terras que pertencem ao Império Romano. Uma busca para a solução da crise. Então, os romanos, antes de eles entrarem em total declínio, eles vão buscar uma solução para poder remediar essa crise política. Então, uma das maneiras que eles imaginaram de estar reduzindo essa crise era fazer uma tetrarquia, ou seja, uma divisão do império. Como vocês bem sabem, que eu coloquei nas aulas anteriores, o Império Romano, em um dado momento, ele vai se dividir em dois. Então, essa divisão e a forma como essas regiões vão ser governadas vai ser chamada de tetrarquia. Então, a crise econômica também teve uma clara manifestação administrativa. Por conta dessa redução da arrecadação dos impostos, ela vai gerar uma queda do número de funcionários, tornando muito difícil a administração do governo. Porque, como eu coloquei para vocês, Roma era um território muito extenso, então precisava de uma arrecadação de impostos muito alta para poder administrar, para poder manter um funcionalismo público, e tudo isso fazia-se necessário o uso dos cofres públicos. Então, eles estavam em baixa nos cofres públicos, então não estava tendo uma boa administração, estava ocorrendo muita corrupção dentro desse território, e isso contribuiu para a crise. Então, a manutenção do seu vasto território custava muito
muito caro e por isso que era tão difícil proteger esse território. E isso facilitou a invasão dos povos germânicos. Então, numa tentativa de sanar essa crise administrativa, o imperador Diocleciano ele vai dividir o Império Romano em duas partes: Império do Ocidente, com capital em Roma, e Império do Oriente, com capital em Bizâncio, às margens do Mar Negro. Eu trouxe uma imagem que representa essa tetrarquia, ou seja, cada parte de Roma ela vai ser governada por dois imperadores, certo? Então, em cada uma dessas partes havia um imperador com o título de Augusto, ambos com os mesmos poderes. No início, pensou-se que o Roma, que fazia parte do Oriente, deveria se submeter a Roma do Ocidente, mas com o tempo, Roma do Oriente passou a ter uma administração, uma arrecadação de impostos superior e a sua administração pública se tornou superior à Roma do Ocidente. É por isso que Roma do Oriente vai se perpetuar muito mais e vai se manter. Então, cada uma dessas regiões elas eram governadas por um indivíduo onde ele tinha um título de César. Por conta disso, dessa divisão, essas duas Romas ela vai ser governada por dois imperadores, como eu coloquei para vocês. E é por isso que é chamado de tetrarquia. Por quê? Porque formam-se quatro. Então, aqui eu trouxe um mapa mostrando essa divisão do império. Aqui mostra, do lado esquerdo, a gente está vendo o Império do Ocidente e do lado direito a gente está vendo o Império do Oriente. Esse mapa é para mostrar os limites geográficos dessa divisão imperial. Então, se você quiser ver mais detalhadamente esse mapa, busquem na internet. Depois dessa aulinha, ela vai estar disponível na internet, aí você vai observar mais atentamente essa divisão política no mapa. Processo de ruralização. Então, aqui, à medida que Roma passou a ser invadida, que Roma entrou em crise, Roma ela vai retroceder tanto politicamente, quanto economicamente e socialmente. Então, essa sociedade que antes vivia em grandes cidades, agora pelo medo, pelo caos, por toda essa crise generalizada, por as pessoas estarem queimando as cidades, essas pessoas ficaram com muito medo, então elas passaram a fugir. Quem tinham condições, aqueles patrícios que tinham condições, iam para suas terras, iam para os campos mais afastados. E aquelas pessoas que não tinham condições de ter uma terra, elas iam morar já agregadas. É aí que vai surgir o colonato. Então essas pessoas elas vão se tornar servas, porque elas não tinham uma terra, elas não tinham para onde ir e pediu para ser protegidas por esses senhores, donos dessas terras. Então, é a partir daí que vai surgir esse sistema de servidão. Com a menor produção e o comércio estável, começou a faltar comida nas cidades. Então, foi um dos elementos que vai fazer com que essa população ela se evada. Então, vai haver um êxodo urbano, ou seja, a saída da população da cidade para o campo. Em resumo, os germânicos trouxeram fome, violência para as grandes cidades e com isso fez com que milhares de pessoas buscassem refúgio em outros locais mais isolados. Então aqui mostra, nessa imagem que eu trouxe para vocês, mostra como é que passou a ser essa nova organização. Não foi um processo que aconteceu de um momento para outro, foi um processo que se perdurou durante quase um século. A gente pensa que a queda do Império ela ocorreu de um momento para outro, que os germânicos invadiram, que eles formaram um novo sistema político e econômico. Não, aqui foi um processo gradual. Então, à medida que essas cidades elas estavam em crise, que elas eram invadidas, essa população ela vai sair da cidade e vai para o campo. E assim vai se formando uma nova organização política, econômica e social, que nós vamos trabalhar na aula que vem, que é chamado de feudalismo. Então, o processo de êxodo urbano chega ao auge, onde muitos desses líderes dessas regiões agrícolas, muitas vezes eram os próprios germânicos. Então, essa população
que era carente, essa população que não tinham terras, nem título de nobreza, nem nada, buscavam refúgio, muitas vezes, nas terras que eram ocupadas pelos bárbaros. Então, assim, eles vão ser servos, então eles vão desenvolver um sistema de colonato. Então, eles tornaram-se senhores e se aproveitaram da mão de obra desses camponeses. Então, eles passaram a ter uma economia aqui de subsistência. Eles vão utilizar essa mão de obra, é uma mão de obra que eles não vão pagar. Essas pessoas, elas vão trabalhar vão estar agregadas nessas terras, vão trabalhar para o seu consumo e por estarem vivendo naquela terra, tudo que eles produzirem, eles vão dar uma parte para o dono daquelas terras. Então, assim, inicia-se um novo tipo de organização social aqui. Então, esse sistema aqui ele é chamado de colonato, onde eles ocupam a terra, mas eles não são donos daquela terra. Eles têm algumas obrigações relacionadas àquela terra. Muitas vezes eles não podem sair daquele local, como eles viviam praticamente presos. Só que eles não havia esse título de escravo, mas eles viviam presos à terra e tinham muitas obrigações a cumprir na terra daqueles senhores. Eles não viviam gratuitamente naquele território, não. Então, esse sistema se expande ainda mais com a ocupação dos árabes, que é um tema para outras áreas, outras aulas, onde os árabes eles vão invadir o mar Mediterrâneo e vão ocupar aquela área. Isso vai dificultar o comércio e vai fazer com que as cidades elas retrocedam e não vai haver essa fluência comercial como havia antes, porque os romanos eles desenvolviam o comércio em todos os territórios. Então, eles eram muito ricos economicamente também por causa do seu comércio marítimo. Então, com a ocupação dos muçulmanos, essa economia ela vai entrar em declínio para os romanos. Então, com a diminuição do comércio, as vilas elas passam a se isolar, passando a produzir por autossuficiência. Então, essas vilas aqui elas vão ficar isoladas e as pessoas para poder sobreviver naquele território, elas têm que produzir e a partir daquela produção eles vão consumir, vão produzir tudo que é necessário. Então vai ser um retrocesso social. Tudo isso a gente vai ver mais aprofundadamente na próxima aulinha. Ascensão do cristianismo. Então, dentro desse contexto, dessa configuração política, dessa crise política, econômica, social, vai haver uma ascensão do cristianismo. O cristianismo ele se tornou religião oficial a partir do ano de 380, depois da morte de Cristo, que Cristo já tinha vindo, já tinha vivenciado nessas terras, já tinha muito. Só depois de 300 anos é que as palavras dele, a forma que ele conduzia a palavra vai ser transformada em religião e vai ser aceita pelo império. E esse imperador vai ser Teodósio I. Eu trouxe essa imagem porque eu achei muito interessante, muito simbólica. Antes de ser adotada como religião oficial, os cristãos eles eram perseguidos, eram utilizados até como uma manifestação cultural. Aqui, vários cristãos eram massacrados no Coliseu. Era um espetáculo público para aquela sociedade pagã. Então, aqui mostra o martírio de vários cristãos sendo assassinados. Eles eram colocados dentro dessa arena e devorados por leões. Então, antes disso, como eu coloquei para vocês, durante muito tempo eles foram perseguidos e massacrados. Por quê? Porque eles viam na pessoa de Cristo um indivíduo subversivo que não de acordo com eles, não se submetia à política e às leis daquele império. Aqui eu trouxe uma imagem que representa um cristão sendo devorado por leão, porque era um grupo religioso que foi muito perseguido. Durante os tempos dessas terríveis perseguições, os cristãos foram obrigados a se refugiarem em catacumbas. Eram grutas onde eles tinham, para eles poderem professar a sua fé, para eles poderem se reunir, colocar os ensinamentos ou fazer a partilha, eles tinham que ir para o
ambientes escondidos, muito distante dos olhos das pessoas que observavam, das pessoas que estavam amando o imperador, porque, como eu coloquei para vocês, era uma religião perseguida, onde eles se reuniam para orar, celebrar, fazer a sua Eucaristia. Percebendo, isso já na crise do Império, percebendo a força crescente da religião, o imperador Constantino teve uma ideia, porque ele percebeu que a grande maioria da população pobre era adepta a essa religião. Então aqui o governo ele vai se apropriar dessa fé cristã para poder fazer com que o império ele se torne mais forte. Então, o imperador ele vai se apropriar daquela religião e vai se tornar uma religião oficial do governo. Sob a inspiração do lema "Um Deus no céu e o imperador na terra", o imperador Constantino proclamou em 303 o Edito de Milão, que garantia a liberdade de culto dos deuses. A população ela tinha a liberdade para ainda cultuar os seus deuses, para aqueles que eram politeístas, mas também foi instituída a religião cristã. Passou-se agora também a ter essa liberdade para professar essa fé cristã. Em 308, o imperador Teodósio ele vai transformar o cristianismo em religião oficial do império. Como eu coloquei para vocês, essa religião ela foi muito perseguida. Por quê? Porque no início, a princípio, quando surgiu, os imperadores imaginavam que Cristo ele vinha para destituir esse espaço público aqui desses imperadores. Então eles viam na pessoa de Jesus Cristo uma ameaça à política institucionalizada. Então por isso que passou-se a perseguir Jesus Cristo e consequentemente passou-se a perseguir as pessoas que desenvolveram essa fé cristã. Então eles foram perseguidos durante muito tempo até o governo transformar essa religião em uma religião oficial do império. Mas essa religião, que fique bem claro para vocês, ela foi transformada numa religião oficial a princípio por interesses políticos, porque os imperadores e os administradores viam através dessa religião uma forma de fortalecer o governo. Agora esses servos aqui, essas pessoas, esses seguidores do cristianismo, eles iriam apoiar o império, eles poderiam agora participar do exército, porque eles não participavam, eles se recusavam vivamente a participar do exército. Então aqui era uma maneira de tornar uma administração pública mais favorável. Por isso que eles transformaram essa religião em uma religião oficial. E tem um outro fator, fazendo uma leitura paralela, eu fui buscar algumas fontes, pesquisar de que forma que essa religião teve essa ascensão. A mãe de Teodósio, ela era uma grande seguidora dessa religião cristã e ela influenciou muito seu filho para que ele transformasse essa religião numa religião oficial. Ela tinha uma grande influência sobre ele. Então, por conta disso, ele adotou essa religião também, né? Um dos fatores foi esse. Ele adotou essa religião e transformou ela numa religião oficial do império. Então, o cristianismo é uma religião que ela é nascida da camada popular. Ela passava agora a ser uma das colunas de sustentação do Estado romano, que passou a ser chamado de Império Romano Cristão. Então, quando o Império do Ocidente entra em declínio, o Império do Oriente ele se mantém muito forte através dessa religião cristã. E a partir daquele momento eles vão criar uma igreja, que é a Igreja Católica, Igreja Apostólica Romana, isso no Império do Oriente. Quando a gente estiver trabalhando sobre o feudalismo, a gente vai trabalhar de maneira mais aprofundada como é que se desenvolvia
esse processo do cristianismo, do desenvolvimento dessa religião católica e da importância dessa religião para aquela sociedade, porque após a queda do Império Romano, essa religião ela vai ser o sustentáculo da sociedade. É ela que vai direcionar os comportamentos sociais, a maneira como as pessoas deverão se comportar. Todas elas vão estar muito ligadas à religião. Então, elas vão passar, até porque vai ser obrigatório, então elas vão estar muito ligadas a esse pensamento religioso e tudo que elas desenvolverem vai estar ligada ao cristianismo e à religião católica. E é isso, gente. Essa foi nossa aulinha de hoje. Eu espero que vocês tenham compreendido esse conteúdo. O que foi que a gente abordou hoje? Só para a gente refletir, refrescar a nossa memória. Vamos fazer um resumo bem rápido. A gente trabalhou o quê? Nós trabalhamos a crise do Império Romano, fatores influenciadores para a queda desse império, fatores políticos, fator econômico, administrativo, invasão do território por parte dos povos germânicos. Depois nós falamos do processo de ruralização dessa sociedade com a invasão desses povos germânicos, que eles ocupavam e eles, muitas vezes, eles destruíam a cidade. Então a população, por medo, ela vai se refugiar no campo. Então vai surgir um novo sistema político e econômico. A princípio o colonato, depois vai evoluir para uma sociedade chamada sociedade feudal, que é o conteúdo que nós vamos trabalhar na aula que vem. Nós falamos um pouquinho sobre esses povos germânicos. Na aula que vem a gente vai aprofundar mais um pouco sobre esses povos, sobre a sua cultura, de que maneira esses povos eles influenciaram para esse processo de ruralização e até mesmo para a formação dos estados modernos como a França. A França ela vai ser formada a partir desses povos germânicos aqui, que são os francos. O povo germânico não é porque é da Germânia, não. É uma nomenclatura. E a partir daí vão surgir, são vários povos. São centenas de povos dentro desse grupo chamado povos bárbaros. E são eles que vão formar novas diretrizes políticas dentro da Europa. Vão se formar reino a partir desses grupos. Então, por isso que nós vamos trabalhar esses povos na aula que vem e vamos também trabalhar sobre esse processo de formação do feudalismo. Então, isso foi a nossa aulinha de hoje. Eu espero que vocês tenham compreendido. Caso tenha ficado alguma dúvida, questione o seu professor. Pegue o seu livro, depois busque na internet se você tiver acesso. E é isso. Eu espero que vocês tenham assimilado esse conteúdo da melhor forma possível. Eu desejo que vocês tenham uma semana abençoada e gratidão por esse dia.